Já começou? Já. Tá rodando aqui? Já. Tá. Mas assim, vai virar. Não, só pra começar de novo. Já começou. Na verdade, nem precisa. Aqui, como é que vai ser? Ela vai falando e tal. Pra mim tem uma linha, não esquecer nada, entendeu? Depois vai Talvez. falar de castigo, Então, vai começar a eu acho que eu vou já. sentir o time de quando for você falar e quando eu for falar. Acho que eu vou saber o time. Lari, só chega as suas folhas um pouquinho longe do negócio da tela. Olha só. Aposentados ou professores já experientes aqui. Então, como é aqui que acontece o seu trabalho, a gente pode começar a entrevista aqui? Podemos. Nós estamos aqui iniciando o projeto de Memórias Vivas no prédio de Educação Física, aqui na FRJ. Nós estamos aqui com a Carolina Ramos, historiadora formada na UF, diretamente da sala dela, sala de troféus. Carol, conta um pouco pra gente, como é que foi seu início na UF e por que história? Eu, na escola, sempre gostei mais de disciplinas ligadas a áreas das ciências humanas, né? Então, sempre gostei mais de português, história, geografia, gostava muito de ler, gostava de fazer redação, escrever. E aí sempre pensei indo nessa linha, assim, né? Só que no primeiro, segundo ano, eu sempre pensava em direito, não pensava em história, que eu achava, assim, que era o caminho meio que natural de quem gostasse de português e história fazer direito, né? Ou jornalismo também, cheguei a pensar também. Mas aí depois, assim, até graças muito a uma professora de história que eu tive no terceiro ano, eu pensei na possibilidade de ser professora de história de escola, assim, né? Achava que ia ser uma boa, que tinha um horário flexível, né? E seria uma profissão que eu gosto, porque eu gostava de estudar com as minhas amigas, explicar alguma Durante coisa. o colégio você sempre ajudou o pessoal, a hora da prova, alguma coisa, Isso, dava aquela ajudava salvada. às vezes dando a cola, às vezes ajudava explicando a matéria, né? Se tivesse uma amiga minha que, né, ficou em prova final em algumas dessas matérias, eu sempre estudava com elas. Então, eu sempre aí decidi fazer história. A professora já estava em você. Já, eu acho que sim. Desde pequena mesmo eu já gostava. E aí eu fiz vestibular, né? Na época não existia Enem, era um vestibular, você fazia, cada universidade tinha a sua própria prova. Eu lembro até que a prova de história daqui da UFRJ eu fiz no prédio da Educação Física, né? Maneiro. No final de 98, início de 99, eu fiz naquelas salas de dança, que são umas salas Já tava se espelhadas. enturmando, já. Pois é, né? Nem estava imaginando que eu ia entrar nesse prédio de novo, né? Eu lembro que me chamou a atenção porque era uma sala com espelhos, né? E aí eu fiz o vestibular aqui, né, de história para o UFRJ, mas acabei optando por cursar a UF, que era uma escola, né, que era uma faculdade na área de história com melhor pontuação, enfim, acabei mesmo sendo em Niterói, não era aonde eu morava, mas acabei optando por fazer a UF. Aí, na UF, né, eu logo não enveredei para o caminho do ensino, da licenciatura, não. Era um curso de licenciatura plena, que se chamava, né? Então, você era formado tanto em licenciatura quanto em bacharelado, né? Eram as duas formações que você tinha. E eu fui mais para a área da pesquisa mesmo, né? Eu já no segundo semestre, no segundo semestre eu tive uma bolsa de monitoria e depois eu fui logo para a bolsa de iniciação científica com uma professora. Era uma professora que até já era aposentada, ela não dava aula na graduação, mas já dava aula na pós-graduação. E tinha essa bolsa de pesquisa, era na área de história agrária, né? Estudava os proprietários rurais e como que eles se articulavam para projetos de reforma agrária, não virem não se concretizarem e tudo mais. E foi por aí que eu fui seguindo a pesquisa dela na bolsa de iniciação científica. Acabei vendo um viés que eu podia ir dentro daquela área, que eu podia me aprofundar. E aí fiz uma Então, depois. quando você descobriu as pesquisas, então você estava gostando. Você descobriu ela, gostou, falou, vamos ver no que dá. Sim, É legal, gostava. tô com uma professora aqui. Gostava, a professora era muito Quando a gente boa. entra aí vendo como tá.
A professora era muito boa e, assim, dava muita oportunidade de participar de congresso, né? E Eu já vi muito isso. O pessoal, eu não gosto daquela matéria, mas às vezes tem um professor legal que ajuda, faz alguma parte, incentiva, às vezes tu fica com Exatamente. vontade de fazer aquilo. Isso é E muito vira bom. sua matéria preferida. Por causa do professor que tá ali te ensinando. E eu acho assim que ao longo da minha trajetória até aqui, eu tive vários professores que me marcaram, assim, né? No terceiro ano do ensino médio foi essa professora, que era professora de história, que me fez optar por fazer história. Na graduação foi a Sônia Regina de Mendonça, que foi uma professora que me deu, assim, nossa, muito, muito caminho a seguir, porque aí quando eu me formei, eu já fiz o mestrado na UF mesmo, né, nessa linha de pesquisa que eu já desenvolvia. E aí, do mestrado para o doutorado, eu dei um anozinho de intervalo. Em 2004, eu terminei o mestrado, 2004 a 2005. E acabei assim, estava formada, também queria ter outros empregos, porque o mestrado tem duração de 2 anos. Eu tinha bolsa, mas tinha duração de 2 anos. O doutorado tinha duração de 4 anos. Pegava, tipo, freelancers de pesquisa também com duração Tu de 1 foi lá, ano. viu a parte de pesquisa, foi legal, gostou, mas queria olhar pra frente agora, o que vai ser, o que eu vou fazer agora. Isso, e aí fui fazendo concursos para magistério da educação básica, né, do ensino fundamental 2, né, porque os municípios dão aula, oferecem o 6º ao 9º ano história, né? E aí eu fiz alguns concursos e passei no concurso de Caxias, de Duque de Caxias, para dar aula no município. Era um concurso até muito disputado, porque na época Caxias pagava muito bem. Aí, né, para professor, muito bem, para professor, né, a gente tem que colocar essa referência, porque não era muito bem, né, era muito bem para professor, então era um concurso legal. Aí você voltou com essa ideia de agora eu vou testar ser professora, ver se eu vou gostar mesmo, era o que eu queria lá atrás. Isso, e acabei gostando muito de ser professora. Dei aula nesse início, era do 6º ano, 7º ano, principalmente pegava a turma de 6º ano. Era até uma disciplina, era até umas matérias que eu nem O pessoal assim... do 6º ano na época era levado, tu lembra? Cara, porque era, falam mas que eu 6º acho... ano é um dos piores. Dizem que, né, você tá no 5º ano, ele meio que parece que passa por um portal e aí vira um assunto. Se encontra e começa. Tanto é que no conselho de classe, às vezes era isso, né? Começava a reclamar de um aluno. Ai, fulano é isso. Ele? Mas ele era tão bom aluno no 5º ano, minha filha. Passou pro 6º ano. É outra história, né? É o gatilho deles, né? Então, assim, mas eu gostava, porque era uma disciplina que eles... eram umas matérias que eles São gostavam. matérias leves, né? Matérias leves. Era Egito, Grécia, Roma. Você tem uma discussão política mais ali, mas você era dado de uma forma, assim, mais lúdica e tal, né? Uma iniciação... Não aprofunda tanto. Uma iniciação no ensino de história e tal. Então, não era nada assim... E gostei muito. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava... Era uma realidade que eu não conhecia ali, né? Então, eu comecei a, de certa forma, me desiludir com a pesquisa, porque eu achava, assim, que não tinha um sentido prático tanto aquilo que eu estava estudando. Parecia que eu estava mesmo naquela coisa dos intelectuais encastelados, pensando alguma coisa que não tem uma conexão com a realidade que eu vivi ali na escola de Duque de Caxias, entendeu? A prática da escola deve ser muito legal, você interagindo com o aluno e tal, e ver, e tem professor que vira e fala, no futuro, será que esse aluno vai vir aqui falar comigo, se eu fui a professora que mudou? Será que ele vai seguir história? Será que eu mudei a vida verdade. dele como alguém mudou a minha? Uma coisa que eu tenho, assim, muito orgulho de ter levado várias turmas de Caxias pro Museu Nacional, né? E a gente... Então, esses passeios também e o museu, né? Depois pegou tem fogo, muita gente era um também museu que nem sabe. incrível. Os alunos ali nunca tinham ido a um museu, né? Então, assim, eu comecei assim, a achar que a realidade era outra coisa, né? E eu queria atuar na realidade, não queria atuar ali só nas minhas pesquisas sozinha lá nos jornais da biblioteca, no meu computador, fazendo a minha dissertação, fazendo a minha tese. Então eu dei uma distanciada e falei assim, não quero seguir mais essa carreira, pelo menos de professor universitário.
Também acho que tinha, assim, eu convivi com alguns professores que tinham, assim, uma carga muito pesada, só dedicado ao estudo ali, dedicado àquele tema, e aí o ego e a vaidade ficavam demais, e aquilo eu comecei a ser mais crítica em relação a isso, digamos Viu coisas assim. que você já não estava curtindo lá. E então, quando já tava você pra se sair. forma em licenciatura, você tem que olhar o aluno, você tem que olhar a criança. Isso. E era o que você estava vendo que não estava acontecendo ali, não é? Na pesquisa não rolava, né? Ficava só eu e o papel lá, né? Não tinha muito... Então, Mas e depois de Caxias? Você já estava pensando em ir para outro lugar? Tava focando em algo? Eu tô Cara, gostando disso, mas eu tava eu tô em Caxias, almejando... mas assim, terminando o doutorado também. Não tinha me desvinculado totalmente da entendi. pesquisa, né? Tinha que, né? Eu comecei o doutorado junto com Caxias em 2006, e o doutorado durava 4 anos. Então eu fui caminhando junto, mas já falando assim, vou encerrar isso aqui, pronto, já deu pra mim, entendeu? Só pra encerrar, concluir a tese, até porque no início, né, eu ganhava a bolsa, então tinha um compromisso de terminar a tese. Aí eu fui fazendo concurso, foi uma época também, né, 2006, 2007, 2008, de muito concurso. E aí fui fazendo concurso para tudo que aparecesse na área de história, né? Tanto Sempre bom, tu faz o concurso, tu pega a experiência, aprende mais sobre eles, vai que tu passa, às vezes nem estuda tanto, mas vai bem, o nervosismo vai embora, os concursos, eles dão uma luz. Aí fui fazendo e fiz esse da UFRJ, né? Que eu fiz esse concurso em 2008. Nesse mesmo ano eu também passei... Mas o concurso que você fez da FRJ, você fez procurando o quê? Qual vaga de emprego? Era cargo de historiador. Cargo de historiador. Abria, né? Aqui você tem um concurso para os professores, né? O FRJ abre, cada unidade abre para os seus professores, e tem 2 grandes concursos, assim, digamos assim, da UFRJ, que são o de assistentes administrativos, que trabalham na parte administrativa, mas o requisito é nível médio. Muitos têm curso superior, mas o requisito para prestar o concurso é o nível médio. E a grande maioria dos trabalhadores aqui, dos servidores que trabalham na área administrativa, eles são assistentes administrativos. E você tinha o concurso de técnico administrativo de nível superior. Aí você tem os tais, que são técnicos em assuntos educacionais, que pode ter qualquer licenciatura. Você tem arquivista, e tinha lá o concurso de historiador. Tinha bastante opção. Aí eu fiz concurso de historiador. Eu podia ter feito de TAI, né, de técnico em assuntos educacionais, ou historiador, eu optei por fazer historiador. E nesse mesmo ano eu também fiz o concurso do município do Rio, também dava aula para as crianças do município do Rio. Né? Dei aula no Caju e depois no Rio Comprido. Em Caxias eu dava aula em Santa Cruz da Serra. Aí fiz esse concurso, mas era uma vaga para historiador. E eu fiquei em 5º, se eu não me engano. E foi muito bem. Fui muito bem. Foi como ele falou, a gente vai fazendo concurso e vai pegando a manha. Mas assim, tipo, por sorte eu passei em os que eu mais queria, eu passei. Conseguiu. Mas vários outros eu fiz e não passei. Mas não eram tão bons assim, mas eu ia fazer de qualquer jeito. Claro. E não passei. A opção B, C, D, se A não funcionasse. Ainda bem que sempre foi na opção, deu certo, porque não foi uma coisa assim, eu passei em todos os concursos que eu fiz. Não. Parece que eu passei nos que eu quis, entendeu? Assim, o que eu mais queria. Foi uma sorte. Aí me desliguei desse negócio da UFRJ, né? 5º lugar, não vai precisar de tanto historiador assim. Aí tava voltando da Biblioteca Nacional, encerrando o meu... né, para encerrar o meu doutorado, fazendo a pesquisa do doutorado. Eu tava no metrô, meu pai ligou e falou assim, Carol, veio um concurso aqui, veio um telegrama da UFRJ te convocando para tomar posse. Eu falei, concurso da UFRJ? Pai, eu não fiz nenhum concurso para a UFRJ, eu já tinha esquecido. Já tinha passado.
Porque isso foi em 2010. Eles me demoraram 2 anos para me chamar. O concurso já estava prestes a vencer. Porque ele tinha validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, até assumir, tomei posse bem rápido para o concurso não perder validade, né? Foi uma época que estava tendo Reúne, então, assim, teve muitas admissões na universidade, né? A universidade estava com bastante concursos e bastante admissões, não é a realidade que a gente vive hoje. E aí... Você no metrô com seu pai, sem acreditar que foi a FRJ. Aí, de uma estação para outra, eu fui lembrando... Falei, o que é isso que ele tá falando? Será que tá certo mesmo? Aí eu fui, não, eu fiz aquela prova e tal, e aí tomei posse aqui. Aí vim para a reitoria para tomar posse também, muitas pressas, abrindo conta em banco, não sei o que, tudo, muitas pressas para o concurso não perder a validade. E foi... A sensação, vou entrar na FRJ. Nunca tinha, né, a não ser no período do vestibular, no fundão eu não frequentava o fundão. Eu fui na Praia Vermelha algumas vezes, no campus da Praia Vermelha, mas no campus do fundão só no dia da prova mesmo de história, lá em 99. Então, quando você chegou aqui, a primeira impressão que você teve aqui do fundão? Porque... Eu tive, assim, uma impressão... A primeira impressão foi ruim, porque não tinha ponte... No dia da posse, não tinha a ponte do saber, né? Que é aquela ponte que dá acesso à linha vermelha. Você só tinha praticamente uma entrada e saída, né? Aqui na cidade universitária. E tinha situações, assim, dava 4 da tarde, o trânsito parava aqui, né? Então eu tomei posse, depois fiquei 2 horas aqui dentro para sair daqui. Falei, gente, como é que vai ser trabalhar aqui, né? Porque já nesse dia da posse, eu já vi que eu ia ficar na escola de educação física e de esportes. Eu fiquei, gente, o que eu vou fazer aqui, né? na faculdade de educação física. Aí vim um dia, me apresentei no gabinete da direção. Não eram as meninas que trabalham agora, era a Jéssica e a Verinha. A Jéssica, que hoje em dia é até minha amiga, eu falei, vim me apresentar. Né? Toda tímida, tá, né? Começando lá de novo. Me apresentar, sou historiadora. Aí a Jéssica, historiadora? Aqui? Aí, ai meu Deus. Mas, fui, conversei com o Valdir, que era o diretor na época. Aí ele me explicou sobre o projeto do Centro de Memória. E aí já era um projeto meio que de pesquisa também, né? E aí... Que é onde você conseguia atuar mais tranquilo e viu que... Durante o início, eu até conciliei o município de Caxias com o trabalho aqui, porque o professor... agenda, hein? Porque já tá com trânsito, não sei o quê. A programação aqui arrisca. Pois foi... Era puxar... E ainda terminando, estava no finalzinho do doutorado. Então eu... Tinha tempo para dormir? Tinha, porque não tinha filho, né? Então eu ficava... Foi só depois. O trabalho maior veio até depois, porque o tempo a gente administra, né? Vai administrando. E aí, como é que foi esse comecinho aqui na FRJ? Cara, eu tive assim eu tive uma ótima impressão da educação física de cara, assim. Porque tudo que eu achava pesado na minha faculdade de história, eu vi que aqui não era tanto, né? Assim, a piscina com o clube escolar funcionando, as pessoas da dança ensaiando. Então, assim, era um ambiente confortável, gostoso. É um ambiente muito bom, gente. O clima da educação física é outro, né? É outro e acho, assim, que é uma profissão, né? Não tem nem jeito para ser educadora física, mas, assim... É uma profissão que eu passei a admirar muito. Não só pelas pessoas que eu conheci aqui, mas como você vê, né? Como o exercício físico é importante para a saúde mental, que é uma coisa que hoje em dia é essencial. Né? Uma coisa que está super em voga e as pessoas estão debatendo e falando da importância de cuidar da saúde mental. E eu acho que o exercício físico é fundamental. E fora tudo, né? A questão do envelhecimento. Era muito diferente quando você entrou do que é agora? Tipo, os lugares... Há 12 anos atrás. Não, esse prédio tem 70... Eu sou historiadora, então eu sei. Ele veio pra cá oficialmente em 1972, a Escola de Educação Física. Eu
acho que de 72, eu me arriscaria a dizer que de 72 para cá não mudou muita coisa, Nossa. assim, no Diego, na infraestrutura, assim, Boatos né? que o ar-condicionado é até o mesmo. Quando, né? Quando tem o ar, mas enfim. Não, né? Então, assim, não mudou muito e eu tive uma impressão boa logo de cara, assim. E também da UFRJ eu fui conhecendo essa universidade que eu não conhecia, porque a minha trajetória foi toda na UF. E aí fui tendo orgulho da UFRJ, né? E eu lembro que na minha posse, o Gambini, que era o pró-reitor na época, ele falou uma coisa assim que eu acho que é o que eu penso hoje, né? A UFRJ é que nem a nossa mãe, só a gente pode falar mal dela, entendeu? Assim, se outra pessoa vem de fora... De fora não pode. Tipo, falei aqui da infraestrutura, mas se alguém vem falar, não é assim não, porque, né, a gente tem muita coisa boa, assim. Aqui tem história, né? Então não é pra falar mal. Então, assim, ele falou isso, a UFRJ é que nem a nossa mãe, só a gente pode falar mal. E eu encaro muito isso agora, assim, tenho muito orgulho da escola, tenho muito orgulho da UFRJ. Deixa eu te perguntar, você veio aqui, a parte da historiadora e tal, teve algum momento aqui dentro da UFRJ que você fez algo próximo a isso? Algum evento? Um passeio, como você algo do fez na outra tipo? escola. Vamos lá. Aí, assim, né, eu passei para ficar no Centro de Memória, que foi um centro de memória fundado pelo professor Vitor Mello, que foi criado em 2000, né, ele criou esse centro em 2001, junto com um conjunto de pesquisadores, e aos poucos, né, o Vitor foi deixando o centro, foi fazendo outras atividades dele, e o Centro de Memória ficou um bom tempo aí vazio. Antes de eu vir para cá em agosto, setembro de 2010, teve um historiador que ficou aqui por um curto período, mas aí ele passou por um concurso e saiu. Entendi. O projeto estava ali, mas ele estava, por enquanto, só Parado, ali. e na verdade a sala de troféus ia sendo ocupada por outras coisas, a documentação do Centro de Memória se deslocou para outro lugar. Então, assim, eu tive bastante tempo organizando a documentação, né, colocando num catálogo que hoje os pesquisadores de mestrado, de doutorado, eles podem vir, quem está interessado, né, na história da educação física ou na história da escola mesmo, pesquisa aqui no acervo do Centro de Memória, né, mas essa organização, ela demorou um tempo. Eu fiz alguns grupos de estudo com os alunos, com livros relacionados à temática da história de educação física. A gente discutia né, capítulos de livro. Maneiro, ajudando o pessoal de novo, né? Isso, né? Porque assim... Sendo professora de novo, né? O bom seria que a atividade do Centro de Memória, ela congregasse os 3 pilares da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, né? Seria o ideal. Acho que mesmo ao longo desses 12 anos ainda estamos caminhando para isso. Acho que tem professores novos que estão surgindo e que estão, né, na disciplina de História da Educação Física e em outras disciplinas também que se aproximam nessa área, né, da história da educação física, e aí se aproximam do Centro de Memória. Mas, assim, não trouxe nenhuma turma de... educação básica para cá, visitar o Centro de Memória, né? Criança. Entendi. Não, já veio alunos das disciplinas daqui da faculdade, né? Não tive ainda... Acho que ainda falta organizar melhor os troféus. Eu lembro até na época que eu estudava, quando eu estava no ensino médio, alguns colégios eles faziam, tipo, excursão à UFRJ, vamos conhecer. Mas tem muita coisa, o aluno ele tá interessado na atlética, ele quer, sei lá, quer testar o time de rugby, alguma coisa. E, vamos dizer, é só as principais áreas, assim, que o pessoal vai. Não dá a volta no geral todo, não passa aqui para conhecer cada ambiente. Sim. O cara vai rápido ali, tem um dia, e às vezes ele vai, foca no que quer e vai embora. Isso... E acho assim, né, que Exatamente. às vezes o perfil do aluno da educação física, alguns se interessam por essa área de história, mas
né, No depois, geral, no geral, você vai vendo outras coisas, né, que vocês, né, vão julgar mais interessantes e tal. O esporte, ele chama muito a atenção. O esporte chama atenção, claro, né? Então, é natural, eu acho Sim. natural que não seja a área principal da educação física, né? Assim, então, essa aproximação não é uma coisa tão fácil, né? Sim. E eu também, assim, acabo ajudando muito, como o Centro de Memória está vinculado ao gabinete da direção, eu acabei muito ajudando, e muitas vezes ficou sem funcionário lá no gabinete, que desenvolve mais o trabalho de secretaria da direção. Eu muitas vezes fiz esse trabalho, assim, para contribuir, Dá um né? auxílio e Isso, tal. né? Porque a demanda é muito grande e a carência de servidores é muito grande, né? Entendo. Então, teve isso, mas a gente fez entrevistas com vários professores antigos, já aposentados, temos vídeos. Tem um projeto de digitalizar todas as fotos, que tem muitas fotos antigas aqui, já está bem encaminhado. Tô com um projeto de extensão também, que um aluno tá fazendo uns videozinhos para colocar no Instagram. Eu não tenho Instagram, vou ter que fazer o Instagram do Centro de Memória. E aí, fizemos nos 80 anos da escola, em 2019, a galeria dos ex-diretores e professores eméritos. Ficou uma sala assim bacana, e você visualiza bem a história da escola naqueles quadros ali. Uma coisa é verdade. Teve o início da história e a gente tá fazendo a história agora também. Exatamente. Isso aqui vai ser documentado e mais pra frente pode até ser uma referência para outros períodos, outras turmas. Então, se a gente para ver o que estava atrás, a gente continua essa história também. Exatamente. Por isso que é muito interessante a gente realmente parar e ver. Vou dar uma olhada na sala de troféus. Vou dar uma olhada no gabinete. Pra ver com que eu posso colaborar na faculdade que eu tô agora. E daí que entra o seu papel também. É isso aí. Pescou direitinho. Né? Porque eu acho que tem que sempre ter uma visão crítica, no sentido de você aprimorar as falhas da área de conhecimento, as falhas ou as marcas de determinados períodos daquela área de conhecimento, né? Vocês estudaram isso na disciplina História de Educação Física, então vocês sabem, né, de algumas influências que a educação física possa ter tido, né, enquanto área de conhecimento. Mas também acho que conhecer a história, né, da nossa escola, da Escola de Educação Física e de Esportes, fortalece a nossa identidade, né? E isso é muito importante para mudar, mas também para valorizar, porque a gente sofre ataques o tempo todo, né? A universidade pública, né, a escola. Não é sempre que tá tudo bem, que tá tudo bonitinho, então, que vai tudo assim, encaixar. Você valorizar também, você tem que ser crítico e avançar no que, né? Mas você valorizar, conhecer para valorizar e firmar uma identidade, eu acho também muito importante. Eu acho que esse papel do Centro de Memória também é importante. E a história é tão importante que a gente aprendeu na nossa matéria de História da Educação Física que a Escola de Educação Física aqui do UFRJ foi uma das primeiras do Brasil de nível superior. Então, olha o mérito que a gente está tendo de estar vestindo a camisa do UFRJ, sendo que é uma da maior referência do Brasil. Além de ser uma das primeiras, é a maior. Se você for na internet, vai estar lá. A melhor faculdade do Brasil é a UFRJ do Fundão. É isso aí. Nossa, a gente bate no peito. A gente bate no peito, a gente aí. bota a camisa como se fosse de time. Pergunta, você falou que lá atrás o tempo tu conseguia conciliar e tal, e mais pra frente ficou coisa. A sua família, ela curtiu a UFRJ, ela gosta, você também quer trazer eles aqui na UFRJ. E como começou a sua família? Porque você já estava aqui concursada na verdade. UFRJ. Eu já era casada, mas não tinha filho, né? Eu entrei em 2010, né? No meio final de 2010, e o Henrique, meu primeiro filho, nasceu em março de 2012. Então, e depois o Fernando em 2016. Então, Foi assim, aí que a agenda ficou apertada. aí ficou bem apertada. Tanto é que eu pedi exoneração de Caxias, não dava para conciliar mais as duas coisas.
E é engraçado, porque né, as pessoas daqui me viram grávida 2 vezes. Então, às vezes, as pessoas falam, ali é a mamãe. Mas assim, eu tenho 2 filhos como qualquer outro funcionário daqui. Mas é porque eu acho que... Foi nesse trajeto. Foi nesse trajeto, ficou marcado, exato. Eu pequena, com a barriga enorme, deve ter chamado atenção, não sei. Então, assim, tem isso. Mas eles ainda não vieram aqui. Eu quero trazer o meu mais velho no final do ano para vir aqui. Agora, a gente viveu um período de pandemia, né? Então, nesse período de março de 2020 até abril de 2023, de 2022, eu trabalhava em casa. E aí foi caótico, assim. Eu tava doida pra voltar. Doida pra voltar. Porque eram eles com a online e eu trabalhando remoto. E era um trabalho, assim, que o do Centro de Memórias não fluiu mais muito. Eu ficava fazendo reunião, ata de reunião. Tanto é que as crianças, assim, começaram a não entender o que eu trabalhava. Mãe, você só faz reunião o dia inteiro. É uma reunião que dura 3 horas. E foi muito isso, assim, né? Eles estranharam, eles ficaram meio que sem entender ali aquela dinâmica minha do trabalho, mas que modificou na pandemia. Você sonha com eles entrando na FRJ ainda? Quando eu venho no 485, que é um ônibus que eu pego para vir, né? É um ônibus com muitos estudantes, né? Basicamente um ônibus de estudante. E aí eu fico assim, como é que será que vai ser? Vai ser mais nesse estilo, Então, gente, a entrevista foi ótima, mas eu não posso deixar de mostrar para vocês a sala do gabinete da direção, que tem a galeria dos ex-diretores da escola. Vamos lá? Vamos. Então, aqui é a galeria dos ex-diretores da escola. Tem bastante quadro, né? São muitos diretores também. A escola, né, tem 83 anos. Dá pra ver que os primeiros, eles eram fardados, né? Eles eram militares? Sim, eles eram militares. Os primeiros diretores foram militares. Depois você tem uma sequência de professores, de diretores médicos, até você ter a Maria Lenk, a primeira mulher a ser diretora da escola. Hoje em dia a diretora é a professora Kátia Glauter, não mais, já no seu 2º mandato, no seu 1º mandato com a vice-diretora Ângela, e hoje o vice-diretor é o Alexandre Palma. Qual foi o diretor que foi um marco assim, para a escola? Nossa, difícil dizer, hein? Eu acho assim, o Valdir ele teve 4 mandatos como diretor da escola, né? Então eu acho que várias mudanças que aconteceram aqui na escola foram no período que o Valdir foi diretor. Mas teve vários professores, né, que tiveram uma atuação importante. E aqueles quadros estão separados deles? Porque aqui é a galeria de ex-diretores e aqui é a galeria de professores eméritos. Professores eméritos a emerência é um título que você concede a professores aposentados em reconhecimento pela trajetória importante que esse professor teve na unidade. E aí nós temos esses professores e ainda temos também a professora Lilian Fernandes, que se tornou emérita em 2020. É a mais recente, né? É a mais. E para o Centro de Memória, o que você espera para o futuro da escola? Bem, para o Centro de Memórias eu espero que cada vez mais tenha integração, né, ele consiga desempenhar um papel de integrar o ensino e a pesquisa e a extensão. E eu espero que a memória da Escola de Educação Física e da UFRJ seja uma memória de uma universidade, né, de uma unidade de ensino superior cada vez mais inclusiva, com qualidade, né, e que socialmente referenciada, né, que tenha bastante gente se formando aqui com muito sucesso, que os alunos eles possam manter a qualidade que vem mantendo porque a escola continua sendo uma referência na formação
de professores e pesquisadores em educação física. Carol, em nome de todo o nosso grupo, eu queria agradecer por tudo, pela entrevista, pelo mostrar o centro de galerias, apresentar a história da escola, que particularmente eu gostei muito. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Eu adorei também. Foi muito legal, divertido e eu adorei relembrar minha trajetória e falar sobre o Centro de Memória. Carol, foi lindo. Obrigada. A gente gostou Eu muito. adorei vocês. Inclusive, gente, tá Venham aberto. visitar. Está aberta a visita. Educação física não é só esporte, tem história, bastante história bonita. Venham visitar, está aberto ao público toda hora. E a Carol tá aqui. Carol está sempre aqui, disponível. disponível. Vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado. De fazer história. A professora já estava em você. Já, eu acho que sim. Desde pequena mesmo eu já gostava. E aí eu fiz vestibular, né? Na época não existia Enem, era um vestibular, você fazia, cada universidade tinha a sua própria prova. Eu lembro até que a prova de história daqui da UFRJ eu fiz no prédio da educação física, né? No final de 98, início de 99, eu fiz naquelas salas de dança. São umas salas espelhadas. Pois é, né? Nem estava imaginando que eu ia entrar nesse prédio de novo, né? Eu lembro que me chamou a atenção porque era uma sala com espelhos, né? E aí eu fiz o vestibular aqui, né, de História para o UFRJ, mas acabei optando por cursar a UF, que era uma escola, né, que era uma faculdade na área de História com melhor pontuação, enfim, acabei mesmo sendo em Niterói, não era... Seguinte, você olha pra cá e fala assim, cena 2, tomada 1, e você vai olhar lá pra outra e falar, cena 2, tomada 1, e aí a gente vai começar. Aí vocês contam 3 segundos pra começar e comecem, tá? Valendo. Cena 2, tomada 1. Cena 2, tomada 1. Tem que olhar lá pra lá. Cena 2, tomada 1. Vou contar 3 segundos.